Quem tem razão? Vamos então saber a opinião dos nossos convidados. Deputado federal Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde a você, boa tarde, Lincoln, nosso colega aqui na Câmara dos Deputados, e a todos da Jovem Pan que participam desse debate. Já apresentado o deputado Lincoln Portela também, federal pelo PL de Minas Gerais. Deputado, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Muito obrigado a todos vocês, Adalberto. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. Deputado Alex Manente, eu começo com o senhor. O senhor considera que isso é uma campanha eleitoral ou isso é um combate à inflação diante da crise sem precedentes que nós estamos vivendo e com condições que as quais a gente não pode alterar? O preço do barril do petróleo no mercado internacional, nós não temos controle, acho que quase ninguém no mundo tem, e tampouco a guerra na Ucrânia, que foram os dois fatores hoje que sobrecaem, que caem sobre o preço do barril do petróleo e, obviamente, tem o repasse pela Petrobras, e hoje nós temos uma inflação no mundo inteiro. O Brasil não é diferente. Na sua opinião, isso poderia configurar um crime eleitoral e gerar problemas não só para o presidente da República, como também para os governadores? Não, de maneira alguma, até porque eu votei a favor da redução desse imposto. Então, não há por que entender como crime eleitoral. O que eu acho que precisa ocorrer no Brasil é um debate amplo, sério, franco, sobre a necessidade da reformulação tributária no nosso país. Se nós não tivermos reforma tributária, nós sempre vamos trabalhar para poder remediar aquilo que nos agonia no momento, como é o caso das contas de energia elétrica no país, como é o caso do combustível, que por variações internacionais, problema da inflação também aqui no Brasil, sofrem reajustes. Mas é muito importante deixar claro que se nós fizermos apenas pontualmente, nós sempre vamos tampar o sol com a peneira, quando na verdade nós vamos enfrentar para valer o sistema com uma reforma tributária séria que possa diminuir encargos a quem quer desenvolver o país, a quem quer investir no Brasil, a quem quer produzir no Brasil, e possa fazer com que tenhamos mais serviços, mais condições de exportar com melhor qualidade, fazendo com que o nosso potencial seja efetivo na produção do país, que é uma potência que é o Brasil. Então, eu não sou contra a redução nesse momento, porque foi uma ação muito importante que a Câmara fez, parabenizar o presidente Arthur Lira, que teve decisivamente uma posição de buscar alternativas para poder combater o problema que nós enfrentamos com os reajustes frequentes nesses serviços que são essenciais à população e que, infelizmente, têm afetado a vida de todos. Deputado Lincoln Portela, qual é o seu posicionamento? Porque ontem, inclusive, numa entrevista, o presidente do Senado, ele fez menção, ele foi perguntado sobre isso, ele disse que isso é a questão tributária. A matéria tributária não tem nada a ver com possibilidade de crime eleitoral. Mas óbvio que a legislação prevê também alguma possibilidade disso. Aliás, o presidente da República tem feito menção a esse risco também. Mas nós estamos vivendo uma realidade completamente diferente. A inflação hoje sufoca o planeta e não é diferente no Brasil. Qual é a sua opinião? O deputado Alex, completamente certo na sua avaliação, Adalberto. E nós percebemos que o substitutivo, o deputado Elmar Nascimento, do União Bahia, ele teve um trabalho muito bem feito, projeto do deputado Danilo Forte, do União do Ceará. E nós precisamos combater a inflação, combater a miséria, combater os sérios problemas que o mundo inteiro está enfrentando. Se o presidente Jair Bolsonaro está trazendo uma solução, se a Câmara dos Deputados está trazendo uma solução através desse projeto de lei complementar para que o Brasil encontre um melhor caminho para seguir, eu penso que temos que ir adiante desse caminho. A palavra processo é processar, é ir adiante. Estamos num processo de desenvolvimento da nação brasileira, de continuidade de desenvolvimento. E ele não pode ser parado simplesmente por causa de narrativas e de interpretações que isso é crime eleitoral. Eu não sei qual crime eleitoral aconteceu, inclusive em algum tempo no Brasil, cujo algum presidente tenha sido ameaçado de ser investigado ou de ser cassado, ou a Câmara de Deputados ameaçada nesse contexto. Certíssima Câmara, certíssimo presidente do Senado, certíssimo presidente Arthur Lira, e o deputado Alex foi cirúrgico em tudo que disse.
Senhores, então eu vou lhes convidar a assistir agora. Nossa equipe também foi às ruas para saber a opinião das pessoas. E chama atenção o que elas pensam sobre esse assunto, se, por exemplo, reduzir o imposto de combustíveis, seja via ICMS ou os impostos federais, o ICMS estadual e os impostos federais. Se isso seria uma campanha, ou seja, um argumento de campanha para conseguir a simpatia da população, ou se seria um combate efetivo à inflação que hoje assola o país e, por acaso, está assolando num momento eleitoral delicado do país. Veja o que elas acham do tema. Acompanhem. E aí? Com certeza é campanha política, não há dúvida. Eu acho totalmente imoral, mesmo lembrando de histórias como a passagem do Sarney para o Collor, que a inflação estourou e tal. Mas essa justificativa é meio manipulada, eu acho que não tem falta de vergonha na cara. Pode ser que sim, uma campanha política, mas no momento que a gente está vivendo, eu creio que não. Realmente é uma forma política, né? É um negócio enrustido, mas é política, sim. Lógico que reduz a inflação, porque é uma estratégia, mas é uma estratégia ordinária. É uma estratégia que ela não está dentro dos preceitos da ética, né? E das propostas para ser humano evoluir nesse planeta. Dentro dos preceitos da democracia também não está ali. É uma forma de promover a política. Essa é a minha opinião. Opinião não, é certeza. É uma proposta de campanha política para seduzir o eleitor, eu acho, né? Eu acho. Tá, vamos lá então ouvir nossos deputados convidados, o deputado Alex Manente e Lincoln Portela. Deputado Manente, eu começo com o senhor. Eu juro que eu perguntaria às pessoas que acham que é campanha política, então, qual é a sugestão delas para combater a inflação neste momento, que já assola o país há meses, porque os problemas da inflação dos combustíveis já vêm, inclusive, do ano passado. Mas, enfim, qual é a sua opinião diante disso? As pessoas, elas estão ligadas realmente no que está acontecendo, essas que nós conseguimos ouvir nas ruas de São Paulo, ou elas estão usando valores antigos para tentar julgar uma situação que não tem precedentes? Eu acho, Adalberto, que é um conjunto, né? Nós não podemos... A opinião da população sempre é muito importante para nós, inclusive, evoluirmos as nossas formas de representação. Por isso, eu entendo que o histórico faz com que, muitas vezes, as pessoas imaginem medidas populistas com foco exclusivo eleitoral e não pensam que isso é uma solução a médio e longo prazo, até porque, de fato, ela já é decretada de maneira emergencial até o final do ano. Isso gera a sensação à população de que é uma medida que contemporiza os danos no processo eleitoral. Então, eu acho natural essa reação das pessoas. O que nós precisamos enfrentar para fugir dessa narrativa, não permitir com que medidas sejam tomadas, como eu disse, de maneira repentinas por problemas imediatos, nós precisamos pensar na reforma tributária para o nosso país. Sem a reforma tributária, sempre estaremos reféns dessas narrativas quando precisamos resolver algo emergencial. Não apenas na eleição, mas sempre terá algum escopo que justificará que é uma medida apenas para contemporizar problemas e não resolver definitivamente aquilo que é o nosso dilema, que é o excesso de tributos no país. Deputado Lincoln Portela, qual a sua opinião da média dessas opiniões que nós ouvimos aí, que acham que seria, na verdade, aproveitar-se do momento para populismo, digamos, fiscal, ignorando, me permita, até porque nós estamos tratando desse assunto com frequência aqui, a realidade inflacionária do país por questões externas, na maior parte das vezes? Eu acho muito interessante que, se fizermos uma pesquisa sobre essas pessoas, sem nenhum juízo de mérito contra elas, elas têm um direito democrático de se expressarem. Inclusive, uma delas usou uma expressão que foi usada até por um parlamentar de uma extrema esquerda na Câmara dos Deputados em relação ao presidente Arthur Lira, e falando que é falta de vergonha. Falta de vergonha é não cumprir a Agenda Brasil. O presidente Bolsonaro, que tem vergonha na cara, está cumprindo a Agenda Brasil. Está, sim, preocupado com a nação brasileira, fazendo um trabalho de excelência nesse sentido. Agora, está chegando agora. O problema dos combustíveis está no Brasil, está no mundo inteiro. O problema da Rússia afetou violentamente e vemos de uma crise sanitária de todo tamanho. O presidente da República é altamente resiliente e ele está preocupado não com a eleição, está preocupado com a Agenda Brasil, em cumprir a sua agenda, em fazer com que lá na ponta
dos Deputados, eu tenho 33 anos de vida pública. Eu conheço muito bem o tipo de fala da esquerda, conheço muito bem a maneira de falar. Há um texto, inclusive, num determinado livro, que diz assim: a sua maneira de falar te denuncia. Percebemos que são pessoas que não estão comprometidas com o Brasil, a maior parte delas não estão comprometidas com o Brasil, mas comprometidos com uma agenda comunista contra o Brasil. Deputado Alex Manente, me permita entrar num outro ponto. Por que o senhor acha que a Câmara está dando respostas mais rápidas do que o Senado em relação, por exemplo, à questão do ICMS? Sendo que, convenhamos, até a própria Câmara poderia ter entrado nesse debate um pouco antes. A gente está sofrendo com a inflação já há muito tempo. Mas é verdade também, fato é que a Câmara tem votado já uma série de medidas, já marcado inclusive a votação para outras medidas. Tem outra em relação à energia, não se cobrar, por exemplo, de quando você aumenta a bandeira tarifária, cobrar ICMS sobre aquilo também, sobre essa diferença. Por que o senhor acha que a Câmara hoje está dando respostas mais rápidas em relação a essa questão da inflação dos combustíveis do que o Senado? Não apenas a inflação, né, Adalberto? A Câmara tem sido reflexo daquilo que é a agonia da população, as necessidades que nós enfrentamos na pandemia. Nós precisamos recordar que a Câmara foi fundamental para validar e ampliar o auxílio emergencial, para poder entregar às prefeituras de todo o Brasil um volume de recursos que receberam do governo federal que nunca haviam recebido. A Câmara está sempre atenta às necessidades. Eu quero registrar aqui, como líder de bancada que sou pelo segundo ano consecutivo, a liderança do presidente Arthur Lira nesses temas que são convergentes para o Brasil. Esses temas, a população não quer saber se o carro que está abastecendo é de alguém que pensa ideologicamente como esquerda ou se ideologicamente pensa como direita. Nós precisamos resolver o problema do preço do combustível, que no Brasil está alto, afetado por todos os fatores internacionais e nacionais, mas que precisa de soluções eficientes para a vida real das pessoas. E é assim que nós estamos enfrentando, sob a liderança do presidente Arthur Lira, o conjunto de líderes tem tocado à frente, o Lincoln agora, nosso vice-presidente, colaborará para que nós continuemos atentos às necessidades imediatas e reais da população, independente da ideologia partidária que não pode contaminar soluções fundamentais para a vida da população. Deputado Lincoln Portela, por que o senhor acha que a Câmara está, digamos, saindo na frente e, digamos, está muito claro, pelo menos o afã de querer resolver as coisas é muito mais presente na Câmara, o Senado tem um tempo um pouco maior. É verdade que a pressão dos governadores é sempre maior sobre o Senado, são 81 senadores, perto de 503 deputados. Mas tem uma questão de atitude que está muito clara. Por que o senhor acha que a Câmara está resolvendo mais rápido, por exemplo, a questão da inflação dos combustíveis ou da energia? O posicionamento da Câmara foi muito claro. A Câmara teve agilidade nesse sentido. Eu não quero dizer que ela tenha tido agilidade porque ela é melhor ou pior do que o Senado Federal. Foi uma questão circunstancial em que os projetos foram colocados, muito bem analisados com celeridade, analisados com coerência, com competência. Como eu já disse no início, o substitutivo foi perfeito e é claro que a Câmara tinha de cumprir o seu papel. A Câmara está muito mais na ponta, não que o Senado não esteja, não faço nenhuma crítica ao Senado, mas a Câmara está muito mais na ponta do que o próprio Senado, os pais da nação. Os senadores são chamados pais da nação. A Câmara está na frente porque ela está lá na ponta. Ela está lá onde o indivíduo está, lá em São João do Pacuí, em Minas Gerais, lá no Jequitinhonha, em Minas Gerais, lá no Nordeste, lá em São Paulo, nos recônditos. Os parlamentares circulam muito mais. Nós temos 513 parlamentares circulando, ao passo que nós temos 81 governadores circulando. Desses 81, apenas 27 estão indo para as eleições agora. Então, a Câmara ouve o sentimento da população com uma celeridade maior, por estar lá na ponta. Então, somente isso. Bom, uma coisa é o PLP que já foi aprovado na Câmara e depende agora de votação no Senado. Se tiver alteração muito profunda, tem que voltar para a Câmara, que limita a 17% a cobrança de ICMS sobre os combustíveis, energia e também telecomunicações. Aliás, que é o entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal, que coloca todos esses itens como essenciais. A outra coisa é a PEC que o governo federal está propondo, de redução de zero, inclusive, de ICMS para o diesel. Mas tem uma compensação, a conta da compensação.
a equipe econômica está falando de 28 bilhões, os governadores estariam sugerindo algo acima de 50 bilhões ou em torno de 50 bilhões. A Câmara está preparada para esse debate também, de entender que essa compensação tem que ser limitada, porque nós temos um compromisso fiscal e quando você tem problemas fiscais, obviamente que isso afeta a cotação do dólar, que vai aumentar a inflação de algum jeito. A gente vai ter que pagar mais juros para quem empresta dinheiro, a gente precisa ainda de dinheiro emprestado de investidores. Deputado Manente, como é que se resolve essa questão? Não haverá, digamos, um exagero de gastos ou de compensação que possa comprometer a boa iniciativa agora de conter esta inflação, mas gerar uma inflação futura? Sem dúvida, eu acho que é necessário nós termos, e por isso a decisão da mesa, na minha opinião, totalmente acertada, de cumprir o rito dessa PEC através da Comissão de Justiça e depois será criada uma comissão especial, porque nós precisamos aprofundar. A ideia como um todo pode ser útil para nós aprofundarmos, esse é o papel da Câmara dos Deputados, e fazermos com que o resultado dela possa ser o melhor possível para a população. E eu acredito que, inclusive, várias sugestões de governadores já estão chegando, como existem maneiras de nós compensarmos o Estado sem onerar o governo federal através de várias situações. Então, acho que será um debate bastante proveitoso, precisa ser breve, mas precisa ser proveitoso para aprofundarmos, aprimorarmos e reduzirmos o tributo, que eu acho que esse é o principal efeito. A discussão de pacto federativo é uma outra discussão. Reduzir imposto só do Estado prejudica o Estado, nós precisamos compensar de alguma maneira, mas nós precisamos rever o pacto federativo para poder ajustar as responsabilidades, custo e ônus que tem cada ente federativo. Mas é importante que nós aprofundemos e aprimoremos aquilo que foi uma boa iniciativa de reduzirmos o tributo e baratearmos para o consumidor final, que esse é o único objetivo, que o consumidor final tenha o resultado de pagar mais barato do que está pagando hoje. Deputado, antes de ouvir o Lincoln Portela, que eu já vou inclusive perguntar a mesma coisa a ele também, o senhor tem falado sobre reforma tributária. Esse assunto é antigo no país. Por que o senhor acha que não andou? O senhor acha que agora vai haver uma sensibilidade maior em relação a esse tema? Porque ela não avança. A reforma tributária, na minha opinião, como qualquer reforma assim também administrativa, que na minha opinião são duas reformas fundamentais para que nós tenhamos condições de ter investimento no país efetivo, diminuição de custo e investimento adequado para poder gerar mais produção, mais riqueza, renda à população, elas precisam ocorrer, na minha opinião, no início de um mandato. Eu acho muito difícil nós conseguirmos, no final de uma legislatura e no final de um exercício mandatário presidencial, de nós conseguirmos ter uma peça que, de fato, debruce sobre os problemas que nós precisamos enfrentar, porque esse é um debate que precisa reunir vários segmentos, não é convergente, então segmentos brigam entre si, é necessário ter uma visão que seja convergente e, por isso, só se faz com apoio popular no início de governo e nova legislatura. Deputado Lincoln Portela, duas questões para o senhor, as minhas duas últimas também, para a gente encerrar esse debate. Essa questão dos 28 bilhões que a equipe econômica vê como razoável para compensação a governadores em relação ao ICMS nesta PEC dos combustíveis. Os governadores estão falando algo em torno de 50 bilhões. Isso pode gerar um problema fiscal maior e pressionar o dólar agora por questões de desconfiança de mercado, e isso aumenta a inflação, ou seja, o esforço não vai ser compensado, ele vai ser prejudicado lá na frente. E também, por que o senhor acha que a reforma tributária não andou? O senhor acha que haverá agora, digamos, uma sensibilidade maior do parlamento? Na realidade, é fundamental que a reforma tributária seja votada. Nós estamos num período eleitoral. Penso que seja muito complicado votarmos esta reforma agora. Agora, eu queria até fazer uma coisa antes de prosseguir. Eu não posso comprometer o deputado Alex Manente, que estava escrito ali, que ele quem havia dito sobre a questão do vergonha na cara, fui eu quem falei. Ele é muito elegante. Eu sou um pouco mais deselegante e fui eu quem falei mesmo, quem repetia aquela frase ali. As pessoas disseram isso. Não há exageros por parte do governo, né, Alex? Não há exageros. É verdade. Mas foi boa correção, Lincoln. Não à toa você é nosso vice-presidente, atento a todos os detalhes aí da entrevista. Mas a questão, exagero é cobrar o ICMS. Eu sei das necessidades dos estados, mas o ICMS, muito caro nos estados, chega muito caro na ponta. Nós precisamos encontrar uma solução para isso. Eu penso que os 28 bilhões
do nosso ministro da Economia, de Paulo Guedes, estão de acordo com as necessidades. Eu penso que sim. Haverá exagero, sim, se for 50 bilhões. Para mim, os governadores me perdoem, haverá exagero, caso seja esse o ponto principal nevrálgico deles.